Bom, eu começo esse vídeo algumas horas depois da eliminação do Babu no Big Brother. Eu sei que não é o assunto do vídeo, mas eu tô triste. E só queria dizer que é hashtag é uma campeã. Então vão pro G-Show e votem na Thelma. Bom, é isso, vamos começar o vídeo. Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Então, gente, dando continuidade àquela ideia, né, que eu falei de gravar vídeos, né, sobre o Enem, sobre o vestibular, queria dar o pontapé inicial, né? Na verdade, já dei um pontapé inicial no último vídeo que eu fiz. Se você ainda não viu, tá aqui no card, aqui em cima, né? Que eu procurei falar um pouquinho sobre como que é a gramática no Enem. Eu também vou criar uma playlist, né? Porque agora eu tenho vídeos suficientes para fazer playlists, para separar direitinho os conteúdos, né? Que eu tinha até comentado com vocês sobre essa minha ideia de fazer essa separação mesmo, né? Intercalar os conteúdos, né? Falar de assuntos um pouco mais políticos e sociais e em outra semana falar de gramática, de coisas mesmo de ensino mesmo, né? Afinal, né, estou iniciando minha caminhada como professor. Apesar de ainda ser inexperiente, estou tendo a oportunidade que está sendo maravilhosa de dar aula como voluntário em um cursinho comunitário. Tem sido uma experiência gratificante e vai me ajudar bastante, né, na minha carreira. E também já tive outras experiências também com o programa de iniciação à docência, quando eu estava no Instituto Federal de São Paulo, né? Hoje eu estudo na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, faço letras lá. E então eu tenho uma certa bagagem de Enem, já fiz muitos Enems. Eu fiz Enem em 2011, 12, 13, 15, 16. Foi o último que eu fiz, 16. 14 eu não fiz, 14 era uma época que eu estava mais focado em trabalhar, então geralmente a realidade dos jovens é essa, né? A gente tem que abrir mão e fazer escolha em algumas situações, né? Então, estudar para o vestibular é realmente uma tarefa muito cansativa, demanda tempo, disciplina, né? Muita saúde mental, sanidade mental no caso, né? E nessa quarentena eu imagino que para os vestibulandos, né? Até tive já umas conversas com os meus alunos no cursinho, isso tem afetado muito a saúde mental dos alunos, né? Porque estando em casa na quarentena, essa obrigação de estar em casa, estudar em casa, ter disciplina, conviver com a família, é uma coisa em cima da outra, então tem sido uma coisa bastante maçante para os vestibulandos e, enfim, estou desejando aqui toda a sorte do mundo. Também sei que não tá fácil, né? Até porque não houve nenhum pronunciamento oficial ainda do governo em relação ao Enem, se vai ser adiado ou não. Enfim, o governo tá com diversos outros problemas, né, que não tem como entrar em pauta aqui, porque não é o tema do vídeo, até gostaria, mas não é. E, enfim, sobre a prova do Enem, eu queria passar uma ideia hoje dos temas mais cobrados na prova de linguagens, né? Dos temas mais cobrados. Lembrando que a prova de linguagens, ela não é exatamente só português, né? Não cai somente português na prova de linguagens. Não sei se todo mundo sabe disso. Na prova de linguagens também cai questões de artes, cai questões, né, de língua estrangeira, inglês e espanhol, isso todo mundo sabe. Cai sobre educação física e tudo mais. Em relação ao português, a língua portuguesa, a gente tem questões bem diversificadas e em geral elas são de cunho interpretativo mesmo, né? Como a maioria das questões do Enem, embora isso tenha mudado um pouco nos últimos anos, tem se aprofundado mais uma questão de conteúdo mesmo. Ano passado, que nem eu disse, eu acho que no último vídeo, tinha uma questão sobre colocação pronominal que causou um pouco de incômodo para os alunos e para os professores de português, até porque é uma questão muito específica para o Enem. Mas na prova do Enem existe algumas diferenças, né? Em língua portuguesa, a gente tem alguns temas super importantes, né? Que inclusive eu tenho chamado a atenção no cursinho e eu acho importante todos os professores de português terem isso em mente. A gente tem uma defasagem muito grande na escola pública de conteúdos de português, então dependendo da escola onde você estudou ou estuda, há conteúdos que você só vai ver no vestibular e nos conteúdos de estudo para o vestibular, né?
Um deles é a questão da variação linguística, né? Eu não lembro na minha época de ter tido esse tema. Se eu tive, foi muito superficial, então eu creio que esteja trabalhando melhor isso hoje, né? É um tema importante para a gente quebrar essa ideia do certo e errado da língua, da norma culta, né? Enfim, a gente tem diversos textos importantes, né, nessa área. Quem me assiste e faz letras também sabe do que eu tô falando, né? Na faculdade de letras a gente conhece esses autores, como que eles são relevantes para esse tema, mas esse tema ainda é muito pouco abordado e muito pouco vivenciado na escola, né? No ensino regular. Então, variação linguística, gente, é um tema muito importante, estudem. Estudem sobre adequação linguística também, que é um termo, seria o termo adequado, adequado para falar sobre isso, né? Quebrando essa ideia do certo e errado, tipo, há situações em que a língua é usada de diversas formas, então a melhor forma de se referir a esse uso é de adequação linguística. Ainda em língua portuguesa, a gente tem interpretação de textos, então a gente vai ter textos jornalísticos, a gente vai ter reportagens, a gente vai ter vários tipos de textos e vai abordar em geral esses gêneros textuais. Pode fazer comparativos, texto 1, texto 2, aí põe uma tirinha e coloca embaixo um texto. Então, o Enem vai fazer muito essa relação entre os textos, né? Sendo eles verbais ou não verbais, né? Que é uma coisa que eu já falei em vídeos anteriores, né? Que vai além, o texto vai além da questão da escrita, né? Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem, tudo que efetiva a comunicação é lido como um texto também. E o Enem usa essa definição. Nos gêneros textuais, a gente tem artigo de opinião, a gente tem reportagem, então vai abusar disso, né? Usando da interpretação de texto também, então vai mesclar essas duas coisas, né? E também a gente tem as figuras de linguagem, né? É um tema muito legal, assim, eu acho bem interessante, particularmente falando. Os principais que a gente conhece é metáfora, antítese, paradoxo. Então, às vezes tem uma tirinha, aí tem um efeito humorístico com base em alguma figura de linguagem. É bem interessante esse tipo de questão mesmo, e é bem abundante. Pelo menos no último Enem, que não foi tão abundante, né? Que foi outra variação da prova que acabou surpreendendo muita gente. Mas ainda assim é um tema importante a ser estudado. Dentro da literatura, a gente vai ter uma porção de coisas, assim como na parte de língua, né? A gente tem na literatura interpretação de poemas e pode também ter canções, né? Afinal, canções são poemas cantados, né? Então, pode ter variadas questões sobre isso, como já caiu diversas questões sobre canções do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, e ainda tem questões, né, sobre algum poema, do Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles, da Adélia Prado. Já teve questões diversas sobre vários poemas e a gente tem que interpretar esses poemas na questão, né? A gente tem que prestar muita atenção no enunciado. Então, estudem, né? Se você gosta de poesia, consuma poesia, veja as questões do Enem que cobram poesia para vocês se prepararem para interpretar os poemas. A gente ainda tem o romantismo, né, no Brasil, cai bastante questões do romantismo também. A gente tem um grande volume de questões do Enem sobre romantismo. No último Enem não lembro se teve alguma questão de romantismo. Eu posso até colocar a prova do Enem na descrição. Mas geralmente costuma cair bastante provas de romantismo no Brasil na prova de linguagem do Enem. A gente ainda tem um tema muito relevante que é o modernismo, né? Cai geralmente a primeira e a segunda geração modernista, é um tema muito importante, que é um movimento muito relevante do século XX, né? O movimento modernista aconteceu no século XX, né? Que foi um século recheado de acontecimentos importantes para a nossa sociedade, não só a nossa, mas mundialmente falando, né? Teve 2 guerras mundiais. Então, nesse meio tempo, a gente teve a primeira e a segunda geração modernista, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Eu acho que também não por acaso, né? Que ano passado a gente não teve questões sobre modernismo, já que são textos que fogem um pouco da estrutura em si, né? Pode ter uma crítica social mais explícita,
um tipo de construção mais crítica também a outros poetas do passado. Enfim, eles vão abusar disso, vão buscar também uma identidade nacional para a nossa literatura. Então, estudem modernismo, é um tema muito importante e muito interessante, e também de autores magníficos que marcaram nossa literatura. Então, valorizem essa nossa literatura desde o início, mas o modernismo é uma coisa muito marcante, porque foi um movimento de quebra de paradigmas, até por isso que o Enem cobra muito, né? Então é importante vocês estarem antenados com esse tema também. E por último, não menos importante, a gente tem um tema que ele é abundante em todas essas questões que eu falei, sejam elas de língua ou de literatura. Essa característica, esse parâmetro, enfim, qualquer outra palavra do gênero, vai estar presente em toda a questão de língua e literatura, que é a questão da intertextualidade. Intertextualidade é um termo que se refere à relação entre textos. O Enem cansa de fazer isso, então a gente vai ver isso na prova de humanas, que é uma prova cheia de textos, e na prova de linguagens a gente também tem isso. O Enem vai fazer uma relação de textos, vai fazer uma relação de uma tirinha com um texto, vai fazer uma relação de um poema com uma canção, enfim, vai fazer relações de textos, né? E intertextualidade diz isso. Na intertextualidade a gente pode ter que interpretar se esses textos eles concordam, se eles têm conflito entre eles, se eles adicionam, se eles têm alguma adição de ideias ou alguma subtração de ideias, se eles têm algum tipo de conflito também ideológico no que está sendo passado naquele texto, além do que está sendo escrito, né? Porque na língua o sentido vai além do que está escrito, né? Grande parte das vezes a gente está dizendo algo além do que está escrito, além do que a grafia diz. Então a intertextualidade vai abordar isso. Então ela é um elemento abundante em todas as questões de língua e literatura. Então é mais ou menos isso que o Enem cobra, geralmente na prova de linguagens. Além, sim, das questões de artes, né, que aí geralmente vão ser, né, questões sobre artes plásticas, artes cênicas, artes visuais, enfim. Tem a prova de espanhol, a prova de inglês, a prova de educação física. E a gente ainda tem temas como meios de comunicação, tecnologia, enfim, são questões que são bem atuais, então são temas que a gente pode ter contato em algumas frentes de alguns materiais didáticos, como atualidades, enfim, tecnologia, enfim, variam os nomes, mas assim, eles estão presentes em diversos materiais didáticos que vocês forem procurar aí. Se você gostou do vídeo, dê like no vídeo, que isso vai me incentivar a gravar mais vídeos. Tenho gostado bastante de estar gravando com mais frequência, né? Apesar do momento que a gente está vivendo, eu consegui focar bastante em alguns projetos que eu tinha. Espero que vocês estejam conseguindo também se cuidar mentalmente falando nessa quarentena, tirando alguns projetos do papel. E se não tiver também tá tudo bem, a gente não tem essa obrigação de ser produtivo o tempo todo, ainda mais numa quarentena que a gente tem que sempre lembrar que tem pessoas morrendo, tem pessoas doentes, então a gente é ser humano, a gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir tristeza, qualquer outro tipo de emoção negativa que às vezes a gente reprime, mas não se pressionem, principalmente vocês vestibulandos que estão me assistindo, não desanimem, estudem, dê tempo para vocês também, vai assistir Netflix, vai ler livros de lazer mesmo, que não sejam livros para o vestibular. Então, mas se você tiver disposição, pensa alguma coisa legal para fazer, algum projeto, faz vídeo chamado com os amigos, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer nesse tempo de quarentena para ocupar nossa cabeça. E é isso, gente. Não desanimem, tamo junto. Curta o vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, PR7Oliveira no Twitter, PR7Oliveira no Instagram também. Compartilha o vídeo e é isso. E dê o seu feedback aí embaixo também, né, se puder comentar. E me dê também sugestões de vídeos sobre o Enem, sobre o vestibular, seria bom também. Obrigado, gente, até mais e fiquemos bem.